Boa noite, você que se encontra aí me acompanhando no canal Pense Comigo. Para mim tem sido um grande prazer, uma grande alegria ministrar a palavra, ministrar conceitos, informações, diálogos, apresentar opinião sobre alguns assuntos que nós já temos conseguido fazer. Eu agradeço desde já a sua audiência, a sua atenção. E lhe chamo mais uma vez para acompanhar comigo nesse canal Pense Comigo esse vídeo e fazendo a gentileza de se inscrever no canal, compartilhar com alguém, comentar aí o vídeo, tá bom? O conteúdo dele, dando a sua opinião, porque é assim que a gente faz um canal, é assim que a gente faz ele avançar. Eu sei que eu sou novo aqui na internet para ministrar a palavra, mas tem pessoas que já estão nos acompanhando, nos seguindo, dando aí o seu like, alguns compartilhados, e eu agradeço por sua atenção. Eu também quero que você seja parceiro nesse canal, dando assim a sua opinião, sugestão de temas para a gente trabalhar, para a gente tratar juntos. Eu sei que assim nós vamos crescer no conhecimento da palavra de Deus, também tendo a liberdade de expressão, a forma como nós pensamos sobre alguns assuntos. E como o canal propõe, além de nós discutirmos sobre questões bíblicas e a opinião de assuntos da atualidade, já temos falado alguns assuntos bem interessantes. Eu quero pensar hoje sobre o tema que está na palavra de Deus, aquilo que Deus formou. Sei que você vai me ouvir aí, muitos vão dizer sim, eu concordo, outros vão dizer não, não concordo com o que você está dizendo, e eu respeito a sua opinião e também creio que você vai respeitar a minha, e convido você a compartilhar, assistir, e mais uma vez pedindo a você se inscreva no canal, tá bom? A gente começou aí do zero, já estamos com alguns inscritos, tem sido uma garimpagem muito difícil, mas eu sei que a cada dia que nós conseguirmos levar à frente aquilo que temos passado aqui no canal, pessoas ouvirão. E eu quero trabalhar hoje um tema muito interessante, conforme diz a palavra de Deus. Eu vou ler o texto para você e eu quero apresentar para você por que creio assim e por que não penso da forma diferente do que vou tratar nesse vídeo. Queria que você pudesse me acompanhar. Eu vou ler aqui a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 1, e o verso de número 26 e 27. Quem tem a Bíblia pode abrir. Eu vou ler aqui o que diz. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Agora preste atenção na parte final do texto, que é onde eu quero trabalhar. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Esta é a palavra de Deus e eu quero pensar por aqui, a partir desse tema, afirmando três coisas bem interessantes sobre isto. Homem e mulher os criou, é o tema deste vídeo de hoje. E o canal Pense Comigo quer levar você a refletir sobre isso. Embora eu sei que pode ser que algumas pessoas que estão me ouvindo aí agora pensam totalmente diferente, mas a verdade é que há uma palavra escrita da palavra de Deus e essa palavra ela me convida a defender esta forma de pensar. Houve uma criação natural, é o ponto número 1 que eu quero que você pense. O texto diz que Deus criou todas as coisas, a despeito dessa disputa aí se Deus criou tudo ou não, se veio tudo do acaso. Nós defendemos sim o criacionismo e dentro da criação que Deus fez, diz o texto que ele criou também o homem e a mulher. Ele não criou outra espécie, outra característica dentro da humanidade distinta dessas duas opções ou dessas duas realidades naturais, homem e mulher. A imagem de Deus criou homem e mulher. Não houve outra coisa diferente, outra criação diferente, outro ser diferente desse do que Deus fez. E é importante você acreditar da forma que Deus fez. Houve uma criação natural de Deus. E quando esse ser que nasce, ele nasce com essas distinções, um homem
e uma mulher. Homem com suas características naturais e mulher com suas características naturais. É o primeiro ponto que nós não podemos abrir mão de afirmar. A Bíblia não diz outra coisa diferente dessa. O segundo ponto, que advém do primeiro, me leva a afirmar que não houve um meio termo. É interessante que as defesas de hoje começam até a usar aquele termo todes. Eu sou professor e eu fico assim questionando de onde se originou esta nomenclatura, né? Essa forma de chamar esse meio termo que eles querem dizer que exista. Mas está claro, definido aqui conforme Deus criou, Ele criou homem e mulher. Ele não criou uma possibilidade de um meio termo, como alguns querem defender, que a criança nasce e ao longo da sua caminhada ela vai se achar, se aperceber e se definir como alguém do sexo masculino ou do sexo feminino. Isso não existe. E eu acho que, como o termo todos, também essa ideia é forçar a barra daquilo que Deus criou. A partir dessa ideia de que houve uma criação natural e que não há um meio termo, eu chego ao terceiro ponto desse vídeo, que é bem interessante e que eu vou ler para você também, na Palavra de Deus, que encontra-se lá em Romanos. Eu quero que você que está me acompanhando também possa abrir a sua Bíblia, e que diz assim o texto, e é o terceiro ponto desse vídeo nessa noite. Primeiro, houve uma criação natural, homem e mulher. Segundo, que não há um meio termo, ponto final. E por conta disso, que a gente chega no terceiro ponto desse vídeo, que é o seguinte: o que foge do natural, Deus não aprova. E o texto diz assim, no verso 18 e alguns outros de Romanos capítulo 1. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus vai se revelar sobre aquilo que o homem deixa de viver conforme o parâmetro e o padrão de Deus. E lá no verso 23 em diante diz assim: e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Daqui para frente observe o que diz o texto. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências dos seus próprios corações, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Por causa disto, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Lembra do que eu falei, o ponto número 1? A criação natural de Deus, homem e mulher. Serem fecundos, um homem e uma mulher. Não há possibilidade de haver fecundidade entre um homem e um homem, uma mulher e uma mulher, a não ser que se crie uma moda artificial. Você sabe disso. Na sequência do texto, ainda diz: semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então veja que há uma clara descrição da palavra de Deus, queira você aceitar ou não, mas é assim que está estabelecido. E esse Deus da palavra, ele se levanta em ira contra a impiedade de nós homens, que deixamos de seguir aquilo que ele estabeleceu. E nós não podemos aceitar, meu amigo, outra coisa que não esta, a criação natural de Deus. Embora eu não possa mudar o seu jeito de pensar, eu também não posso deixar de expressar o que a palavra de Deus diz, de afirmar o que a palavra de Deus diz, de defender o que a palavra de Deus diz. Então a minha expressão nesse vídeo é dizer: Deus criou homem e mulher. Não foi outra coisa que ele criou, não foi outra possibilidade que os homens querem forçar e criar. Deixar o uso natural daquilo que Deus estabeleceu. Infelizmente, por conta da corrupção da humanidade, de nós homens, trilhamos caminhos que vão para longe de Deus. Mas o que Deus criou foi homem e mulher, não houve um meio termo, e Deus não se agrada
quando o homem foge daquilo que ele criou ao natural. Então que Deus te abençoe, que você pense naquilo que você ouviu. Você é livre para dar sua opinião, para pensar do jeito que você quiser pensar, mas eu também não posso deixar de falar daquilo que é a verdade da palavra de Deus. Fica na paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe.